Preciso, preciso, mais que tudo nesta vida. Preciso, preciso, és a razão do meu viver incomparável. És. Sou todo teu, sou todo teu. Bom, vamos continuar a leitura do livro de Santa Rita de Cássia? Nós paramos no capítulo 3, com o título Começar pela Paz. Antes de darmos sequência, eu te convido a um Pai Nosso. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Glorioso São José, modelo de todos os que se dedicam ao trabalho, obtende-me a graça de trabalhar com espírito de penitência para expiação dos meus numerosos pecados, de trabalhar com consciência, pondo o culto do dever acima de minhas inclinações, de trabalhar com recolhimento e alegria, olhando como uma honra empregar e desenvolver pelo trabalho os dons recebidos de Deus, de trabalhar com ordem, paz, moderação e paciência, sem nunca recuar perante o cansaço e as dificuldades, de trabalhar sobretudo com pureza de intenção, com desapego de mim mesma, tendo sempre diante dos olhos a morte e a conta de que deverei dar, do tempo perdido, dos talentos inutilizados, do bem omitido e da vã complacência nos sucessos, tão funesta a obra de Deus. Tudo por Jesus, tudo por Maria, tudo a vossa imitação, a patriarca São José. Tal será a minha divisa na vida e na morte. Amém. Paramos no capítulo 3, Começar pela Paz. Quanto pranto, quantos suspiros, quantas preocupações durante os primeiros anos de casamento. Teve que suportar com muita paciência o caráter rebelde e turbulento de Paulo, seus ímpetos de ira alterados, com longos silêncios, suas bravatas na taberna, suas reentrâncias barulhentas em noite avançada. Frequentemente se afastava de casa por semanas inteiras, empenhado com os seus gibelinos em alguma cavalgada contra as facções dos guelfos. No retorno daquelas expedições punitivas que espalhavam terror e sangue nas comunidades vizinhas, era intratável, violento e a miúde também briguento. As alegrias pelo nascimento dos gêmeos, João Tiago e Paulo Maria, tinha sido em breve sufocada pelas dificuldades encontradas no criá-los, sobretudo sobrecarregando os ombros de uma esposa e mãe apenas 16 anos, muito embora o rendimento do moinho e os negócios do marido lhe permitissem conduzir uma vida decorosa e sobre a mesa houvesse sempre mais de 2 libras de pão por cabeça, como somente podiam permitir-se os ricos senhores de Florença. Rita nunca falava dos maus momentos de sua vida matrimonial e se às vezes alguma recordação triste emergia em sua memória, imediatamente fazia com que a ela se seguisse uma oração de agradecimento a Deus que lhe havia dado resignação e força nas duras provas da vida. Quando João Tiago e Paulo Maria eram pequenos, mesmo que o peso da família recaísse todo sobre seus ombros e à noite Rita se sentisse cansada e demolida pelas fadigas da jornada, jamais se dispensava de acompanhá-los ao leito e de contar-lhes alguma história. Conta-nos alguma história de Fiorete e de Francisco de Assis? Pedia João Tiago. Aquela do lobo gubio, completava Paulo Maria com os olhos risonhos. Certamente,
Foi a resposta de Rita, acompanhando-se junto aos dois pequeninos, que já haviam tomado posição ambos na mesma cama, prontos para ouvi-la. Rita dava início à narrativa. No tempo em que São Francisco morava em Agobio, chegou ao condado da dita cidade um grandíssimo lobo, terrível e feroz, que não somente devorava os animais, mas também os homens, tanto assim que os cidadãos estavam todos com grande temor, porque com muita frequência se aproxima da cidade. Quando a mãe chegava a esta parte do conto, os dois meninos se abraçavam apertados, para criar coragem. Rita continuava. Aproximando-se dele e feito sobre ele o sinal da Santa Cruz, São Francisco chamava-o a si, dizendo: Eu te peço da parte de Jesus Cristo, irmão lobo, que não faças mal a mim, nem a nenhuma outra pessoa. Coisa admirável, tão logo São Francisco fez o sinal da cruz para o lobo terrível e assustador, ele parou subitamente de correr e, fechando a boca, tornou-se manso, como um cordeiro lançando-se aos pés de São Francisco. A este ponto, os dois gêmeos bateram palmas, gritando de alegria. E agora, rápido, rezemos juntos as orações e depois cada qual para sua cama. Exortava-os a mãe, com pouca convicção, pois sabia que os dois pequenos lhes pediriam logo uma outra história. Relembrava com ternura a noite em que lhes falou dos afrescos pintados por Giotto na igreja superior da Basílica de São Francisco, em Assis. Havia selecionado algumas das pinturas porque tinha ficado fascinada por elas e as considerava adequadas para educar o espírito dos filhos quanto ao perdão e ao amor para com Deus e para com o próximo. João Tiago se comprazia em ver, por meio da narração da mãe, o episódio em que Francisco encontrava um cavaleiro nobre, porém pobre e maltrapilho, e o presenteava com suas vestes. Paulo Maria pedia à mãe que lhes elucidasse o afresco em que Francisco renunciava a todos os seus bens. Rita era de tal modo competente no descrever as cenas que as duas crianças tinham a sensação de presenciá-las. Certa noite, João Tiago lhe havia perguntado: Mamãe, por que São Francisco tinha nas mãos, nos pés e no lado direito os sinais da paixão de Jesus? Rita não conseguiu dissimular um movimento de surpresa com a pergunta do filho e, naquele mesmo instante, teve como que uma visão na qual ouviu distintamente uma voz que dizia-lhe: Também tu serás chamada um dia a compartilhar os sofrimentos da minha paixão e morte. Rita procurou esconder a perturbação que se apoderou dela e respondeu ao filho: Porque São Francisco foi considerado por Jesus como sendo digno de compartilhar os sofrimentos de sua paixão e morte. Por que choras, mamãe? Perguntou-lhe Paulo Maria, observando seu rosto regado por lágrimas. Rita enxugou rapidamente aquelas lágrimas e convidou os filhos a recitarem as orações e depois dormir. Paulo Maria, no entanto, não tinha vontade alguma de fazê-lo e desejava que a mãe ficasse ainda um pouco mais com eles e voltasse a se mostrar serena. Então pediu-lhe: Pode nos levar também a Assis algum dia para ver os afrescos de Giotto? Papai me disse que um dia levará todos nós, respondeu-lhe a mãe. É verdade, exclamaram incrédulos os dois gêmeos. Realmente, tranquilizou-os a Rita. Mas existe uma outra cidade que tu quererias visitar, mais bela ainda que Assis? Perguntou desta vez João Tiago. Oh, certamente. A cidade mais linda que gostaria de visitar é Roma, para poder rezar sobre os túmulos dos santos e dos mártires, visitar as basílicas romanas e ver o Papa, o sucessor de Pedro, que agora retornou. E antes, onde estava? Perguntou curioso João Tiago. Desde o tempo em que o apóstolo Pedro veio a Roma para pregar a boa nova, todos os seus sucessores, isto é, os papas, sempre permaneceram naquela cidade,
Somente por um breve período de tempo, a sede do papado foi transferida para a França em Avignon. Conta-nos como aconteceu isto? Insistiu João Tiago. Já é tarde, meninos, mas eu lhes prometo que um dia contarei. Trata-se de um capítulo doloroso da história da igreja, mas Jesus quis provar a nossa fé e lembrar-nos uma vez mais da fragilidade humana. Agora, porém, já é tarde. Rezemos as orações e depois fechar os olhos e dormir, concluiu Paulo Maria, correndo para sua cama. Rita recordava com imensa alegria a fase em que os dois gêmeos se divertiam no descampado, em frente ao moinho. Nunca estavam sozinhos porque gostavam de convidar muitos amigos para brincar com eles, de esconder, de correr atrás um do outro, de cavalgar sobre o dorso de cavalos imaginários, feitos com um bastão colocado entre as pernas, ou de caçar com arcos e flechas constituídos com as próprias mãos. Rita olhava-os pela janela de seu quarto e, quando não os via mais, deslocava-se para a janela que dava sobre a rota do moinho e os observava atentos a brincar de ricochete. Perdão. Voltando. E os observava atentos a brincar de ricochete sobre as águas da torrente. Certo dia, os dois gêmeos, juntamente com uma numerosa comitiva de pequeninos amigos, brincavam com as espadas e lanças extraídas das árvores do bosque vizinho. Esta represália é para pensar os danos causados à nossa cidade com a cavalgada ocorrida há 2 dias, ouviu bradar João Tiago enquanto conduzia um grupo pronto para o assalto. Se quereis a guerra haverá, ouviu responder outro grupo de rapazes. Rita, que inúmeras vezes lhe havia solicitado a deixarem de lado jogos violentos e perigosos, saiu às pressas da cozinha e colocou-se entre os dois alinhamentos. Por que, rapazes? Disse-lhes em tom pacífico. Não depondes as armas fazendo imediatamente as pazes? Não podemos fazer as pazes agora, mamãe. O primeiro é preciso fazer a guerra. As pazes serão feitas somente quando a guerra houver acabado. Disse-lhe ingenuamente Paulo Maria, que havia lançado por terra suas armas e corria a seu encontro para abraçá-la. Ouçam-me, disse Rita, abraçando com ternura o pequeno Paulo Maria. É melhor começar pela paz. Perdão, deixa eu voltar aqui que o PDF quase fechou. Ouçam-me, disse Rita, abraçando com ternura o pequeno Paulo Maria. É melhor começar pela paz. E se quiserem entrar na cozinha, preparei para vocês uma surpresa que os deixará de boca aberta. As armas foram abandonadas às pressas e uma turma de meninos em festa invadiu pacificamente a grande cozinha da Casa Mancini. Toda vez que Rita se deparava com a cozinha cheia de crianças, aproveitava para ensinar-lhes um pouco de catecismo, antes de encher a mesa com seus doces excepcionalmente saborosos. Vamos repassar ligeiramente os mandamentos que nosso Senhor nos deu como lei a ser observada. Eu os digo primeiro e depois vocês repetem todos juntos. Além de somente um Deus adorar e seu nome em vão não tomar, lembrai-vos das festas a guardar. Pai e mãe servir e honrar, nem homem nem mulher matar, a casa de outros jamais furtar, pecado carnal não querer nunca praticar, nem falso testemunho não delatar, a esposa do outro apetecer nem pense, nem servo, nem escrava ou qualquer pertence. Se observares estes mandamentos, a eterna glória conquistarás no último momento. Finalizamos o 3º capítulo. Vamos seguir para o 4º, que está com o título A Camisa Ensanguentada. Bom, mas vamos ficar por aqui para o vídeo não ficar muito extenso.
Se você curtiu, compartilhe. Até o próximo vídeo. Tchau!